Duas boas-vindas a toda a gente. Gostaria de cumprimentar a professora Marta Nieto Romero e o Sr. Arménio Miranda. Arménio Miranda. E cumprimentar também a minha amiga e presidente da Associação Eduardo Teixeira Pinto e agradecer a todos o facto de estarem aqui a tratar de um tema que é um tema muitíssimo atual, um tema que exacerba nas comunidades muitas amizades e muitos ódios, e agradecer à Verónica o facto de terem trazido também este tema aqui e apresentar este filme. Deixem-me dizer que já fui advogado de um baldio e sei como são e foram, como foi e são importantes para as comunidades desses territórios, tanto em termos ecológicos, produtivos ou antropológicos. Hoje os baldios não são menos importantes que ontem quando a sua utilidade gravitava à volta das necessidades vitais, ou seja, da subsistência. Hoje os baldios, os terrenos comunitários, são reconhecidos cada vez mais pelo seu valor biológico, ecológico, na manutenção da biodiversidade, da paisagem ou na retenção do carbono. Se ontem os baldios foram importantíssimos na economia de subsistência, hoje os baldios, para além da sua importância social, são cada vez mais avaliados pela importância cultural, pela preservação ambiental e paisagística, como a comunidade é hoje, como ontem era, a guardiã destes grandes tesouros. Por aqui me fico, não me vão ouvir, eu só fui advogado e conheço um bocado da lei dos baldios, mas sei que estes meus amigos que estão aqui vão falar sobre o que é exatamente e o que representa para as comunidades os baldios. Obrigado por terem vindo à Casa da Granja e ver este documentário. Aqueles que não são de Amarante, gostaria que desfrutassem de Amarante, que hoje passassem no centro da cidade. Temos uma grande feira, talvez das melhores do país, que pretende demonstrar em termos de vestuário e de como se apresentam os produtos, os anos 30. Bem-ajam, obrigado por terem estado cá a esta hora com este calor. E agora passava a palavra à minha grande amiga, Verónica. Ora, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à Casa da Granja. Eu vou falar pouquíssimo. Estão aqui a doutora Marta Romero e o professor Arménio Miranda para falar exatamente deste projeto. Não me cabe isso a mim. Eu quero, sim, cumprimentar também os dois intervenientes do projeto, a doutora Marta e o professor Arménio, e o meu amigo e presidente da Assembleia da Associação, o vereador Adriano Santos, e cumprimentar todos os presentes, obviamente. É um gosto enorme ter aqui este documentário, passar aqui um tema que também eu acho que é muito pertinente neste Conselho, que é exatamente o tema dos baldios, que já foi frisado num dos livros do meu pai, exatamente sobre os 100 anos do Parque Florestal. Também se falou dos baldios de anciães, porque ele começou exatamente nos baldios, foi lá que começou o projeto do Parque Florestal de Amarante há 100 anos. 100 e já lá vai mais de 100. E portanto, é um gosto, como eu disse, Marta, ter escolhido este espaço para fazer esta apresentação, porque a Casa da Granja exatamente não só tem um ano de exposições temporárias, mas também se realizam aqui outras atividades, como exatamente este género de atividade, ou alguns concertos que também que irá ser feito, um concerto de música de câmara e apresentações de livros. Portanto, é um espaço que eu convido a todos, sempre que puderem e sempre que quiserem e tiverem tempo, passar por cá
Quero deixar aqui o agradecimento, porque isso eu tenho que o fazer sempre, ao apoio que a Câmara Municipal de Amarante dá à Associação e, portanto, à Casa da Granja. Quero o Dr. Pinheiro, o Presidente da União de Freguesias, hoje não pode, de forma alguma, estar presente, porque está fora de Amarante, mas quero deixar aqui o meu agradecimento à União de Freguesias, ao Dr. Joaquim Pinheiro, que apoia a Associação e todas as atividades da Casa da Granja também desde o início, ao Carlos Galo, ao meu querido amigo Carlos Galo e toda a sua equipa, que faz um trabalho sempre brilhante, de designer, sempre para todas as atividades da Casa da Granja. Quero agradecer também aos meios de comunicação, quero agradecer ao Delfim Carvalho, ao João Soares, ao José Carvalho, quero deixar aqui um agradecimento ao Carlos Moura, à Elsa Cerqueira, que é a minha tesoureira, ao Jorge e ao David, muito obrigada pelo apoio que me deram a montar isto tudo, e portanto agora vou passar a palavra ao doutor, ao professor, peço desculpa, mas ao professor Herménio Miranda, e desculpa. Boa tarde a todos. Antes de mais, cumprimentar os membros da mesa, cumprimentar todos aqueles que fizeram o sacrifício de estar aqui hoje conosco para falarmos um pouco da Serra do Marão. Amarante, como sabem, é o rio e a serra. Já dizia o poeta, o Teixeira de Pascoais, que vamos já depois adiante referi-lo outra vez. Do rio, as pessoas estão aqui perto, preocupam-se porque o rio diz respeito diretamente aos amarantinos. Basta vermos esta luta agora recente contra a barragem de Fidão, que ainda bem que para já pelo menos foi suspensa e, portanto, essa espada que passaria a ficar em cima da cabeça dos amarantinos provavelmente nunca vai descer sobre a nossa cabeça, não é? Portanto, nesse aspecto foi uma luta ganha, mas a serra, se calhar, fala-se poucas vezes nela. Está mais longe, tem menos gente, tem pouca gente e, portanto, está mais esquecida e, portanto, todas as oportunidades que nós temos de falar um pouco da Serra do Marão, nós aproveitámos-la. E é por isso que, quando a Marta nos propôs fazer um trabalho de investigação sobre o Marão, nós, sim senhora, tudo aquilo que vier em prol da defesa, do melhoramento e, portanto, de uma maior visibilidade da nossa serra, nós apoiaremos. Mas, portanto, eu iria um bocadinho mais atrás, o rio e a serra e o Teixeira de Pascoais. Teixeira de Pascoais, como sabem, era um defensor acérrimo da Serra do Marão, mas da Serra do Marão tal qual ela estava há 100 anos, isto é, sem árvores, nua, porque ele, lá da casa do solar de Pascoais, olhava para lá e não queria que aquele panorama, aquela vista que ele tinha excelente sobre a serra, fosse alterada. E, portanto, tinha receio, provavelmente, que a florestação viesse a alterar a vista, a visão que ele tinha dali da serra. Mas, como sempre, e ainda hoje, há sempre uma visão diferente das coisas. E havia um outro ilustre amarantino, da altura, do início do século, que era um acérrimo defensor da floresta, da florestação do Marão. Sabem com certeza quem é? Era o Dr. António Lago Cerqueira. O Dr. António Lago Cerqueira foi também um ilustre amarantino, um republicano de Gema, que foi Presidente de Câmara, foi Ministro, esteve exilado, portanto teve que fugir em diversas alturas, por causa de não concordar, julgo que foi no tempo do Sidónio Pais, que ele teve que fugir para a França, e as duas sensibilidades não jogavam, a dele com a do Teixeira de Pascoais, porque o Lago Cerqueira era efetivamente um acérrimo, foi ele o promotor da florestação do Marão, há 100 anos. Tanto o início da florestação do Marão deu-se precisamente em 1916 com o decreto com a publicação do decreto e a criação do perímetro florestal do Marão e Meia-Via, que foi, salvo erro, em 18 de novembro de 1916. Portanto, mais ou menos para esta altura. Logo assim começou a florestação.
logo no ano de 1917, já havia em Anciães, julgo que foi a primeira zona da Serra a ser florestada, e a primeira casa da Guarda Florestal foi precisamente construída no baldio de Anciães, junto ali à pousada, que infelizmente neste momento está em ruínas e que nós temos que, de qualquer maneira, juntamente com a Câmara, ou de um modo qualquer, porque aquilo é uma pena, é um crime, aquela casa estar no estado em que se encontra. Mas, tanto quer a visão do Lago Cerqueira, quer do Teixeira de Bascoais, não se coadunavam, mas foi para a frente a do Lago Cerqueira. E eu até era capaz de lhe citar aqui um diálogo que se passou entre os dois, precisamente sobre a florestação da Serra, e que vem referido num livro de Salveiro Santana Dionísio, que se chama Viagem atrás dos Montes, e que fala precisamente na florestação do Marão. E então dizia o Teixeira de Pascoais para o Doutor Lago Cerqueira: ó, Sr. Doutor, plantar pinheiros naquela serra, naqueles penedos, é a mesma coisa que pegar numa soela e espetar na cabeça de um careca cabelos, assim, Isto está referido nesse livro do Santana Dionísio. Portanto, prova realmente que não se coadunavam as duas visões. Foi para a frente da florestação. A florestação foi talvez a maior revolução que foi feita no Marão desde sempre, porque o Marão, desde sempre, assim como todas as nossas serras, viviam da pastorícia, da criação de gado e pouco mais, de buscar lenha e buscar o mato, e a economia serrana era desta maneira que aproveitava, digamos, o baldio, o monte, que era comum e que ficou até hoje. Portanto, como sabem, os baldios são propriedades comunitárias. Isto é, são propriedades que, não sendo de uma pessoa só, são de uma comunidade que, tradicionalmente, a elas tem direito de usar, seja para ir buscar mato, seja para ir buscar lenha, seja para apacentar o gado, seja para colocar colmeias, seja para o que for. É uma propriedade que aqueles que têm o direito ancestral a usar, ninguém lhes pode proibir, de acordo com as regras que são estabelecidas, que a própria comunidade estabelece. Porque a própria comunidade tem que estabelecer, por lei, as normas a que obedece o uso e a fruição do seu baldio. Bom, mas dizia eu há pouco que a florestação foi a maior revolução e alterou por completo, o tipo de economia que se estava dos povos rurais, desde logo porque deixaram de poder apacentar o gado. Portanto, nas zonas que iam sendo florestadas, como é evidente, o gado era proibido usar, porque senão comiam as plantas, e, portanto, alterou. E depois, mas não se tenha a ideia de que a florestação, esta história dos baldios, as pessoas estão com a ideia de que foi o Salazar. Não foi o Salazar. O Salazar continuou e endureceu mais. Mas a florestação das nossas serras do interior começou ainda no século XIX, com a florestação, salvo erro, da Serra do Gerês. Depois seguiu-se a Serra da Estrela, e o Marão foi a terceira serra do país a ser florestada, logo em 1917. Portanto, começou logo nessa altura. O Salazar, depois adiante, o que é que fez? Fez uma coisa que, de um certo ponto de vista, se calhar foi benéfico, mas do outro lado prejudicou. Isto é, nacionalizou os baldios e proibiu a venda, porque não sei se sabem que até aí os baldios podiam ser vendidos. Com o liberalismo, a partir de 1850, os baldios que as comunidades não precisassem podiam ser vendidos. E a partir da implantação do liberalismo em Portugal, mais ou menos meados do século XIX. E isto foi de tal maneira, o assalto aos baldios foi de tal modo, alguns saberão disso, que em 1850 cerca de metade do nosso país era terreno baldio. Isto é, 4 milhões de hectares de Portugal eram terreno baldio. Nós temos do continente à volta de 9 milhões, não é? Portanto, quase metade era terreno baldio em 1850. O assalto foi de tal maneira que em 1940, quando o Salazar publicou a Lei do Fomento Florestal, foi em 1938, e fez um recenseamento dos baldios que restavam,
Sabem qual era a área que restava ainda? 500 mil hectares. Isto é, passou-se de uma área de 4 milhões de hectares para 500 mil. Portanto, isto foi realmente um ver-se-sabias, falando portuguesmente. Mas teve um bem que, portanto, nacionalizou, portanto, os povos serranos deixaram de possuir uma propriedade que desde tempos imemoriais era sua e passou a ser do Estado. O baldio é do Estado. Ainda hoje há gente nas nossas aldeias que diz: o baldio é do Estado. Ainda não interiorizaram que o baldio lhes pertence. Isto é verdade. Isto é verdade. Foi de tanto tempo que o Estado esteve na posse e na administração dos baldios, em que as pessoas eram quase proibidas de lá ir. Por exemplo, para ir buscar mato que as pessoas necessitavam para as câmaras dos animais, tinham que ir pedir ao guarda florestal e ele dava-lhe um papelinho e pagavam para ir buscar um quadro de mato. Hoje, se calhar, nós temos que pagar, mas é às pessoas para elas lá ir buscar, porque realmente é um dos nossos problemas atuais. Bom, mas isto chegou a este ponto. Mas, de qualquer modo, com esta lei de 1938, em que o Salazar nacionalizou, mas proibiu a venda. E então, a partir de 1938, a área de baldio que existia é a que se mantém hoje. Hoje, nós temos, com o recenseamento, portanto, a área que nós temos de baldio é mais ou menos os mesmos 500 mil hectares que existiam em 1940. Portanto, nesse aspecto, a Lei de Fomento Florestal favoreceu a manutenção dos baldios na posse, na altura do Estado, e depois do 25 de Abril, com a devolução às comunidades que tradicionalmente deles tinham sido usufrutuárias. Bom, mas eu não quero gastar muito tempo. Depois, no fim, se quiserem fazer perguntas, se querem falar um pouco sobre o baldio, podemos falar, não temos problemas. Agora, portanto, deram-me 5 minutos, eu se calhar já ultrapassei. Como é que surge aqui a Marta? Ora bom, foi dito há pouco, que o professor doutor, que estava uma feira à moda antiga no Arquinho. O que é que este documentário nos vai mostrar? Este documentário vai nos mostrar precisamente o que era a vida antiga na Serra. Do que é que as pessoas viviam, como é que viviam, quais eram as maneiras da economia delas, como é que era a economia portanto, do dia-a-dia de como as pessoas viviam, e, portanto, é um documento útil, é um documento que é valioso, porque retrata precisamente, e é um documento para a posteridade, sobre o que era a vida no nosso mundo rural, em determinada época, portanto, até, digamos, meados do século XX, porque a partir daí as coisas começaram a alterar-se radicalmente e hoje já não tem nada a ver com aquilo que era. Nós hoje estamos aqui a encontrar novos caminhos para que as nossas aldeias da Serra não morram, porque realmente as coisas neste momento estão complicadas. A Marta surge aqui como? Aqui há 2 ou 3 anos, portanto, não sei, mercê de quê, apareceu-nos lá um grupo de... Eu não sei se eu publiquei um livro sobre precisamente o baldio em 1916, provavelmente isto chamou a atenção de algumas pessoas, e a Marta apareceu a seguir com um grupo da Universidade de Aveiro, perguntar-nos se nós estaríamos interessados que ela fizesse um trabalho de investigação, porque ela estava a fazer o doutoramento na Universidade de Aveiro, e se nós não veríamos com bons olhos que ela fizesse este trabalho no baldio de anciães. E aquilo que eu disse no início, digo agora, tudo aquilo que seja em prol, em benefício de uma maior visibilidade da nossa Serra, dos nossos povos da Serra, de tudo aquilo que diz respeito ao nosso mundo rural, o baldio de anciães apoia, e apoiará sempre. É por isso que a Marta aparece aqui hoje, aparece com um belo documentário que vão ver, que vão ter o prazer de ver a seguir, e que eu, a seguir, então, portanto, ela provavelmente vai dizer alguma coisa sobre ele, e, portanto, pela minha parte, neste momento, ficaria por aqui. Alguma coisa depois, se quiserem falar sobre o baldio, podemos, no fim, falar, e, desde já, muito obrigado por este bocadinho. Bem-vindos a todos. Eu só queria também contextualizar um bocadinho como tem feito o professor Arménio a minha presença aqui, porque que eu achava importante apresentar este documentário em Amarante e com todos vocês. Mas primeiro agradecer a Verônica imenso e a Paulo Teixeira, que me contatou com Verônica e a Associação do Museu para a criação como é que é? A criação do museu, é muito complicado. Muito obrigada por ter organizado este evento e por tudo a tua amabilidade, e a presença do vereador também é muito importante para o trabalho e para a visibilidade dos baldios.
E pronto, a minha fala eu quero me focar porque que eu acho que no meu doutoramento são importantes os baldios e no contexto um bocadinho de Amarante, tentando fazer uma contextualização mais local. Então, não sei se sabem, como bem diz o Arménio, nacionalmente os baldios contam com 10% do território português, mas em Amarante, no Concelho de Amarante, essa porcentagem é ainda maior, não é? Contamos com 7.400 hectares, isto quer dizer 25% do território do Concelho é baldio, ou seja, já só por isso é, de facto, uma coisa muito importante, não? Como para planeamento das florestas do território, desenvolvimento rural, toda a sustentabilidade também, não é? Mas queria salientar 3 coisas em relação a porquê que eu estou a fazer este projeto e este doutoramento. Primeiro, eu acho que os baldios têm importância para a equidade social, já que é incrível que qualquer pessoa, independentemente da sua origem, de onde tem nascido, os recursos que possua, se nasce numa freguesia que há baldios, a pessoa tem acesso a uns recursos totalmente, independentemente da sua origem e condição. Isso já achei muito interessante, mas quando eu cheguei, em julho do ano passado, eu estou em contato com o professor Arménio faz 3 anos, mas em julho comecei a minha pesquisa no baldio de Anciães, porque eu tenho mais 2 casos de estudo na Galiza. Eu faço pesquisa em baldios na Galiza, que se chamam Montes Vicinhais, não sei se vocês conhecem. Então, tenho 2 casos de estudo na Galiza e comecei os comuneiros, exato, que são os compartes, e o baldio de Anciães. Então, comecei no baldio de Anciães com a vontade de fazer um processo participativo no qual pudesse juntar aos compartes e pensarmos que tipo de coisas, além da madeira, se podiam fazer com o baldio para criar economias locais, comunitárias, com base no uso multifuncional dos recursos florestais. E então, o que acontece normalmente numa pesquisa é que chegas ao terreno e tudo é diferente do que pensavas ao início. Então, isso é exatamente o que aconteceu. Quando cheguei, vi que as coisas eram mais complicadas, que obviamente as áreas rurais, muitas das áreas rurais em Portugal, e entre elas Anciães, sofrem de uma despovoação, envelhecimento, todas estas condições, e é um bocado difícil levar à frente determinadas atividades. E então, eu usei um bocado o que aprendi nos meus outros 2 casos de estudo. Por que os outros casos de estudo tinham... Porque eu estou a estudar 2 casos de estudo na Galiza que são um bocado especiais e que fazem um uso multifuncional da floresta e têm colocado na floresta porcos, vocês falam porcos vísceros, né? Que ali falam porcos celtas, porcos vísceros na floresta, cavalos, produção de mel que vocês também têm, mas tudo em coletivo, não os compartes individuais, mas em coletivo. E então o que eu aprendi nos meus casos de estudo da Galiza? O que motivava os compartes de fazerem isso, de se organizarem coletivamente, uma coisa nova, porque, como bem disse o professor Miranda, as populações já não estão acostumadas a trabalhar em coletivo porque tem havido uma expropriação e desligação das comunidades com o seu baldio. O que motivava-lhes era o amor à terra. E então, desde essa perspectiva, é que eu fiz esta recolha de rações, de histórias, de memórias que constroem a identidade da comunidade e que basicamente ligam as pessoas com a sua terra. E com a esperança de, mais à frente, construir, que de facto eu acho que eu, mais ou menos foi positivo para a comunidade, de facto, agradecer aos compartes que estão aqui hoje comigo, como Carlos, a Beatriz, o Américo e acho que não esqueço o António Brandão, que eles participaram nisto, e eu acho que quero acreditar que aqui se criou com este projeto um grupo de pessoas que estão comprometidas e que podemos trabalhar juntas, como temos trabalhado até agora, para fazer isto de tentar criar economias locais multifuncionais em base dos recursos florestais. Pronto, e espero que gostem do documentário, que quero mencionar também aqui hoje
à realizadora, porque eu sou mais a realizadora em termos de conteúdo, mas isto também precisa de capacidades audiovisuais e aqui me ajudou e foi a autora também, Gabriela Benedetti, que é também de Aveiro e hoje não conseguiu estar presente. E pronto, e a minha vontade de hoje é que participem e, por favor, que partilhem todos os seus pensamentos, o que lhes surpreendeu, o que seja, o que acham dos baldios, o que acham das zonas rurais, das florestas, tudo que venha à vossa mente, partilhem, por favor, no fim do documentário, porque esse é o que eu quero. Muito obrigada.